Olá, gente! Hoje vamos fazer uma análise do estudo que eu fiz dessa obra, de Ernest Hemingway, Paris é uma Festa. É um livro que é escrito em ensaios, né? O ensaio, para quem não sabe, né? Ele foi concebido, criado pelo filósofo Michel de Montaigne. Basicamente a ideia de você, em primeira pessoa, escrever os seus pensamentos, mais ou menos como eles lhe ocorrem, sem se preocupar muito com uma necessária método, organização, como geralmente os filósofos costumam ter, né, sobretudo os mais modernos que tiveram essa ideia de sistematizar, metodificar, né? O Michel de Montaigne, que dentro da sua própria filosofia ele já era um pouco, ele era profundamente cético, né, em relação ao racionalismo, e isso se expunha na sua maneira de escrever, né? Ele escrevia de uma forma que, para a sua época, né, foi até um choque a maneira como ele escrevia, porque parecia ser desordenado, né? Acho que, se não me engano, o Thomas Hobbes é um que critica ele por esse impacto que teve essa maneira dele de escrever. Não sei se foi o Thomas Hobbes. Eu me lembro que eu li em algum livro um filósofo se assustado com a maneira desordenada, aparentemente desordenada, e, no entanto, hoje é um sucesso esse estilo de ensaios, né? É um grande sucesso porque justamente dá uma informalidade, uma forma coloquial de se organizar ou desorganizar, né, dependendo do ponto de vista, né, as ideias. E é mais ou menos isso que o Ernest Hemingway faz aqui. Ele vai mais ou menos 2 décadas após ter vivido sua juventude, ter tido experiências em Paris, né, ele vai descrevê-las por métodos de ensaios. Ele vai dividir em capítulos e vai mais ou menos escrevendo. Você tem a sensação de que está quase um papo, né, informal com Ernest Hemingway. Ele vai escrevendo o cotidiano, situações específicas da vida dele, sobretudo com a intelectualidade que ele tinha contato em Paris. Paris era um centro de intelectualidade, aliás. Por mais de uma vez, Paris foi um centro de do encontro de intelectualidades. O Ernest Hemingway teve o privilégio de viver, digamos, uma segunda geração, inclusive muito, digamos, pejorativamente batizada de geração perdida. Anteriormente a essa geração perdida, que ele vai muito bem descrever aqui ao longo dessa obra, falando dos amigos intelectuais, ele era muito novo à época, então ele era só uma promessa quase oculta, né? As pessoas nem conheciam ele. E algo até que me assustou muito, porque eu esperava, a imagem que eu nutria, cultivava do Ernest Hemingway era alguém, digamos, muito rico, né? Um aristocrata. No entanto, não era nada disso, né? Quando eu li o livro, deu para perceber que ele era alguém que, pelo menos na juventude, passou bastante dificuldade e aperto financeiro, né? Mas, como eu falava, né, a época, quem eram os intelectuais dessa segunda geração de encontro da intelectualidade, né? Você vai ter inúmeros pensadores ali, sobretudo o núcleo mais próximo dele, que você vai ter o amigo pessoal dele, o Scott Fitzgerald, que é o segundo, considerado aí o segundo clássico escritor, né, junto com o próprio Ernest Hemingway, da literatura norte-americana. Você vai ter a Gertrude Stein, né, que também é uma amiga pessoal dele, que ele vai narrar com bastante minúcias. Vai ter o Ezra Pound, né, vai ter o Madrox Ford. E, enfim, além disso, tem figuras que vão, digamos, de maneira mais não tão próximas a ele, mas que vão transpassar algumas dessas narrativas em primeira pessoa aqui do Ernest Hemingway. Pessoas que vão passar ao longo da obra, que você vai ver o Julius Passan, o próprio Pablo Picasso, pintor, né, Pablo Picasso, James Joyce, né, autor de Ulisses, né, até mesmo o Crowley, né, o ocultista Crowley vai estar passando aqui levemente na obra, né, um comentário sobre ele. Mas veja, tudo isso foi uma segunda geração em Paris, né, uma geração mais ou menos da década de 20, apesar, como eu disse, o livro foi escrito a posteriori, nas lembranças, feito na forma de ensaios, né? Ele dedica cada capítulo a falar mais ou menos de uma das vivências dele em Paris que ele se recorda, mas tudo isso foi, digamos, uma segunda geração, né? A chamada geração perdida.
A primeira geração foi a chamada Belle Époque, né? Belle Époque foi a época de ouro da intelectualidade mundial, né? Sobretudo francesa, né? Que se encontrava em Paris, e ali você tinha figuras ilustres, né? Você vai ter na poesia, você vai ter gente como Rimbaud, o Baudelaire, o Verlaine, inclusive, que ao longo da obra o Hemingway vai falar que alugou a casa que o Verlaine havia morado, né? Então ele teve esse prazer de estar ali na residência do Verlaine. Você vai ter todos os impressionistas, né? Você vai ter gente como na música, né? Você tem o Chopin, o Debussy, né? Na pintura você vai ter o Monet, Renoir, enfim, toda essa nata da intelectualidade na Belle Époque, que foi mais ou menos uma década antes da virada do século, ou seja, mais ou menos 1890, né? Essa Belle Époque, né? 1880, 1890, aí em 1910 teve a Primeira Guerra, né? E a segunda geração já foi pós Primeira Guerra, então já foi um momento de Paris tentar novamente se criar uma espécie de paz, né? Aquela ideia da antiguidade de Pax Romana, onde se pode produzir efetivamente arte. Pode-se dizer que na França teve esses dois momentos, um antes da guerra, um posterior à guerra. A guerra que eu me refiro à Primeira Guerra Mundial. Conversando com Picasso, muito tempo depois, ele me disse que sempre aceitava os convites que os granfinos lhe faziam, porque isso os tornava muito felizes, mas que sempre arranjava uma boa desculpa para não aparecer. Enfim, se você quiser ter um pouco mais digamos, contato com essa atmosfera que permeava essa segunda geração de intelectuais em Paris, recomendo o filme Meia-Noite em Paris, que vai estar abordando muito dessas pessoas importantes, figuras ilustres, né? Na música tinha o Cole Porter, né? No livro não fala em Cole Porter. No filme, né, Meia-Noite em Paris, o filme do Woody Allen, ele vai estar brincando muito com essa segunda geração, né? Até no filme, se não me engano, ele recua um pouco mais, vai para Belle Époque também. Mas sobretudo se trabalha essa geração mostrando Hemingway, né, o próprio Hemingway mostrando Gertrude Stein, né, então vai estar ali justamente o Scott Fitzgerald também vai ser mostrado nesse filme. Então diria que é um filme, Meia-Noite em Paris, em alguma medida muito inspirado em Paris é uma Festa, a obra de Ernest Hemingway, né, essas narrativas aqui, esses ensaios, né, falando sobre essas vivências do autor, né? Aqui brindar você que está me assistindo com uma aguinha com limão. Eu tenho bebido muita aguinha com limão, tem feito muito bem, né? Por meu problema gastrointestinal. E voltando a falar, né? Se você quer saber mais também do Hemingway, tem outro filme interessante, o Hemingway e Galore. Um filme até que é feito com a duplinha Clive Owen e Nicole Kidman, né? No caso, a Galore foi a segunda esposa do Hemingway, que nessa obra aqui não é retratada, né? Aqui é retratada a primeira esposa, que teve até um caso terrível, que é mencionado aqui ao longo da obra, em que a esposa, o Hemingway, como eu disse, era um garoto novo, tinha todos os seus manuscritos, ainda não tinha publicado nada de realmente, exceto algumas, digamos, tiragens em jornal, né, algumas colunas, né, em obras mesmo, pode-se dizer, o Hemingway não tinha publicado nada de significativo, mas ele mantinha um acervo enorme de escritos, né, que ele pretendia publicar adiante, em manuscritos, né, na época, né? Hoje em dia se faz em computador, eu particularmente tenho também, muitos escritos são todos em computador, né? Mas na época dele não, era realmente você datilografava e tinha aqueles, ou quando não, escrito à mão mesmo, né? E a esposa dele na época, eu esqueci o nome dela aqui, bom, a esposa dele, que é a primeira esposa,
que ao final da obra, inclusive, ele se lamenta muito porque vai acabar se separando. Ele vai mencionar isso no final da obra, né? A maneira como, de certa forma, as circunstâncias foram levando ele a se afastar dessa primeira esposa, que era alguém que ele amava muito, né? Mas teve esse problema muito sério, porque a esposa, ele estava já, se não me engano, ele estava nos Alpes suíços, eu não tenho certeza bem contar os detalhes dessa história, mas parece que a esposa quis surpreendê-lo, ir ao encontro dele, e para que ele tivesse inspirado, né, para escrever, ela resolveu levar, por conta própria, fazer a surpresa para ele, levar todos os manuscritos para encontrá-lo lá, né, achando que iria fazer aí abafar, né, tinha ganhar ponto com o marido. E aí, o que aconteceu? A fatalidade, né? Ela, por algum desvio, alguma situação, ela perdeu a mala com toda a bagagem, com tudo que ele havia escrito até então, manuscritos, né? E aí, perdeu ou foi roubada, enfim. O fato é que quando ela finalmente se encontrou com ele, ela teve que dar a notícia terrível, a trágica notícia de que tudo o que ele havia escrito na vida dele até então, que pretendia publicar mais adiante, havia sido perdido, eles ficaram obviamente desesperados, tentaram reaver esse material de todas as formas, mas isso não foi possível. Claro que isso criou um trauma, um bloqueio no Ernest Hemingway durante muitos anos para voltar a escrever. Ele não teve pulso durante muito tempo, isso deixou ele extremamente depressivo, né, perder tudo que ele havia escrito, todas as ideias. Ele não se sentiu capaz de alguma forma reescrever durante muito tempo, até que ele foi desenvolvendo coragem para tentar reescrever o que ele havia tido inspiração para escrever. E, bom, sabe-se lá se é apenas um efeito como aquela fábula da raposa e das uvas ou não, mas o fato é que, inclusive ele fala isso aqui na obra, para ele acabou sendo bom porque ele pôde de alguma forma processar melhor o que ele havia pretendia escrever, e o fato de reescrever tornou mais forte, mais firme a escrita dele. Inclusive, algo muito interessante para escritores, né, a leitura dessa obra, porque o Ernest Hemingway ele vai dar dicas de como se escrever ao longo da obra. E isso é muito interessante, né? Em vários momentos ele vai estar dizendo como que era o processo de escrita para ele, de inspiração e as dicas que ele dá. Tem uma dica até muito interessante que ele fala: busque algo, comece já buscando alguma coisa de muito verdadeiro, o que tiver de mais verdadeiro na sua cabeça, para começar com impacto. A partir dali você dá seguimento à história. Então veja, não é uma obra de ficção. Paris é uma Festa não é uma obra de ficção do Ernest Hemingway, é uma obra de ensaios sobre situações de vivências reais que ele teve com essa intelectualidade, que naquela época, mais ou menos 1920, né, em Paris, ele mesmo era um garoto não conhecido, apesar de estar cercado de figuras ilustres, né, ele era um garoto iniciante, não conhecido, e era alguém sem dinheiro também, né. Aliás, um outro ponto sobre essa questão do dinheiro, né, ele vai dedicar longas páginas a falar sobre o Scott Fitzgerald. O Scott Fitzgerald, sem dúvida, é uma figura aí bastante importante ao longo desses ensaios, né? Vai ser retratado de forma muito realista, cruel, às vezes. Acredito, opinião pessoal, acredito que em determinados momentos o Hemingway talvez tenha passado da medida com relação a expor a vida do Scott Fitzgerald. Acho que ele expôs demais, é a minha visão. Eu, pelo menos, procuro ser uma pessoa mais discreta, sobretudo quando faço referência a pessoas, amigos, né? Eu não gosto de ficar expondo, botando as coisas assim no ventilador. Então, o meu julgamento é que o Ernest Hemingway fez um pouco isso com o Scott Fitzgerald, expôs demais o Scott Fitzgerald. Em outras medidas, foi bastante interessante conhecer o Scott Fitzgerald sob essa perspectiva do Hemingway. Digamos, o traço de caráter marcante do Scott Fitzgerald, para quem lê essa obra, é uma pessoa muito problemática, né? Uma pessoa que tem uma antipatia, uma antissociabilidade e uma relação profundamente doentia com a Zelda, né? Que era sua esposa no momento. A Zelda, diria, alguém muito carente e que fazia uma chantagem emocional com Scott Fitzgerald o tempo todo, de forma a tirar ele do seu caminho, que seria o caminho da inspiração, da escrita, né? A Zelda tinha aquele ciúme do próprio talento do Scott Fitzgerald, né? Então uma relação um pouco, não apenas doentia, mas uma relação muito danosa para o próprio Scott Fitzgerald, que era alguém muito inseguro,
também isso é algo que fica bem evidente, alguém muito inseguro em relação à relação que ele tinha com a Zelda, e alguém que, por momentos, como eu falei, a questão do dinheiro, né? O Scott Fitzgerald naturalmente era um pouco mais velho que o Ernest Hemingway, e alguém que poderia passar dicas para o Ernest Hemingway, né? Mas em determinado momento o Hemingway fica extremamente chocado com o Scott Fitzgerald, porque o Scott Fitzgerald disse para ele que escrevia determinados contos e que quando os contos estavam bons demais, ele piorava um pouco para poder publicá-los, né? Porque se publicasse o conto de uma maneira muito de uma qualidade muito superior, naturalmente ele seria rejeitado pelo público. E aquilo deixa transtornado o Hemingway, porque o Hemingway era um profundo admirador do Scott Fitzgerald, do trabalho do Fitzgerald, e ele fica revoltadíssimo com esse ato, eu diria, veja, um certo tom de prostituição da arte, né? Porque o Fitzgerald fazia isso para poder conseguir o dinheiro que os jornais, enfim, os periódicos exigiam dele para que ele pudesse publicar ali esses segmentos, né, de escrita dele. O escritor completamente desambicioso e o bom poema inédito. Eis duas coisas que muita falta nos fazem hoje em dia. Mas o problema da subsistência é de uma realidade desgraçada. E aí, assim, o Hemingway quase implorando para o Fitzgerald não fazer mais isso, não, por favor, não algo que ele se repete ao longo da obra, por favor, você me promete, não faça mais isso, não estrague o que você escreve para poder publicar, né? Prefiro que você não publique, né? Mas aí o Scott Fitzgerald era mais realista nesse ponto e falava, mas eu preciso ganhar dinheiro, né? Enfim, como é que eu vou sobreviver? Né? E era justamente o caso do Hemingway. O Hemingway passava uma grande dificuldade em Paris para sobreviver, e apesar disso não deixava de fazer suas apostas em cavalos, fazia suas extravagâncias, e que a esposa, ao contrário do que se possa imaginar, a esposa compreendia e até às vezes apoiava as extravagâncias do Hemingway, né? Muitas histórias divertidíssimas nos cafés, nos bares, a maneira como Hemingway descreve as sutilezas, os sabores, né? As ruas. Tudo isso é muito agradável de ler, é uma obra muito leve e muito agradável de ser lida. Então, nesse ponto, assim, eu diria, uma obra que vale muito a pena, mesmo para quem está começando a ler. Né? Mesmo para quem está começando a ler, justamente porque não será uma linguagem difícil, será uma linguagem bastante coloquial, no formato de ensaios. Então, perfeito. Né? E, além do que, um clima festivo em alguns momentos, em outros momentos, apesar da capa ser essa champanhe aqui, né? Enfim, Paris é uma festa, né? Dá toda uma ideia de festividade. A verdade é que em alguns momentos a gente vai conhecer, por intermédio da narrativa em primeira pessoa do Ernest Hemingway, profundezas da natureza humana desses personagens que cercam ele. Em histórias, algumas vezes, eu diria, pitorescas, outras vezes depressivas, né? No caso do Fitzgerald, sem dúvida, a gente fica um pouco incomodado com as histórias, né, do Fitzgerald. A Gertrude Stein, por exemplo, tem uma história muito legal, porque ela era homossexual e ela era casada com uma mulher, né? E o Ernest Hemingway era alguém, diria, que nutria certo preconceito contra a homossexualidade, algo que ele admite aqui, né, na obra. Ele fala, eu naquela época eu era um pouco preconceituoso em relação a isso. Mesmo assim, ele ia visitar a amiga, né, Gertrude Stein, né, na casa dela, em Paris. Ela, ao contrário dele, já era uma figura muito conhecida, era quase que uma pessoa central, né, da qual todas as demais se giravam ao redor e eram organizadas por ela. Né? Ela era uma conselheira para muitos, desde pintores, o Picasso era alguém que pedia aconselhamentos para ela, enfim. O próprio Hemingway, enfim, ela era uma conselheira geral da intelectualidade, né? Então era uma figura central na casa dela. A casa dela era um lugar que perpassavam muitos artistas dos mais variados áreas, segmentos da arte. E ela não tinha muita paciência para lidar com quem não fosse intelectual. Isso era uma coisa muito interessante. Ele fala isso, o Hemingway, né? Que a esposa do Hemingway ficava muito ressentida porque ela não conseguia trocar duas palavras com a Gertrude Stein. A Gertrude Stein, ela passava a esposa da Gertrude Stein tinha essa função de distrair a esposa do Hemingway, né? Como se fosse uma criança, né? Distrair ela para que
Gertrude pudesse ter uma conversa séria de adulto com o marido, que era o Hemingway, pudesse ali criar ali uma filtragem, uma influência sobre o Hemingway. E de fato, muitas conversas são interessantíssimas entre Hemingway e Gertrude Stein sobre a literatura da época, sobre a obra, a própria a maneira de escrever do Hemingway, né? Gertrude Stein vai dar dicas também, né? Indiretamente na obra, ao longo disso. Enfim, muitas questões deliciosas na obra, a relação que o Hemingway tem com a própria dificuldade financeira de estar em Paris. Ele não é alguém vitimista. Eu adoro pessoas que não são vitimistas, né? E na obra eu adoro isso, porque ele vai mostrar que, inclusive, quando ele passava fome, isso era positivo para a arte dele, né? E isso é fantástico, a maneira como ele expõe. Ele coloca que as dificuldades financeiras de alguma forma ajudavam ele a ter inspiração para escrever, né? E, além disso, relações que ele tinha, uma relação muito interessante, como ele narra o Ezra Pound, né? Alguém que era uma pessoa, digamos, boa por natureza, tinha um ímpeto de ajudar os artistas de uma maneira em geral, mesmo quando esses artistas não mereciam, né? E ele chegou a fazer uma fundação junto com uma filantropa, que eu não me recordo o nome agora. Eles fundaram um Bell Spirit, que era, digamos, uma instituição voltada para erguer alguns artistas do limbo, né? No caso, o T.S. Eliot foi o alvo, né? O grande poeta T.S. Eliot, né, trabalhava em banco, até me identifiquei um pouco com ele nesse ponto. Ele trabalhava em banco, mas ele já escrevia e já agradava alguns intelectuais que, percebendo que um jovem com talento estava se perdendo, tendo que fazer ali, trocar dinheiro em caixa de banco, enfim, trabalhar em banco, por iniciativa do próprio Ezra Pound, digamos, foi a comunidade artística se organizou para fazer, digamos, uma vaquinha, né, para tentar tirar, né, o T.S. Eliot do banco e deixar ele livre para poder produzir a sua arte. Isso é fantástico, eu acho muito legal essa filantropia em ajuda à arte. A arte precisa desse tipo de iniciativa, sem dúvida, porque a gente tem inúmeros exemplos de artistas que, quando não morrem no anonimato, morrem na miséria. Isso é uma pena. Estou falando de artistas brilhantes, geniais, né? De Van Gogh, Vermeer, Kafka, Camões, né? São muitos exemplos. Então, filósofos também, Spinoza, né? Tudo isso deixa a gente um pouco triste de ver que a sociedade de mercado, que merece tantos elogios no que diz a produção material, no entanto, quando se diz respeito à arte e filosofia, muitas vezes não se criou ainda, a humanidade ainda não conseguiu criar uma maneira de preservar os seus próprios artistas. Enfim, o que mais que se poderia dizer dessa obra? Acho que muita coisa aqui já foi dita, né? Sobretudo para você que tem um desejo consciente de se aprofundar nas sutilezas da intelectualidade daquela época e na atmosfera festiva de Paris nessa época, nessa segunda Belle Époque, pode-se dizer assim, né? Porque não deixa de ser uma época bela quando se tem artistas produzindo e discutindo e trocando ideias em cafés, em bares. Os cafés que, digamos, de alguma medida, já a era moderna fez isso, né? A censura produzida pelo antigo regime às intelectualidades, né, sobretudo na França, antes do período jacobino, né, antes da própria Revolução, né, digamos assim, essa censura monárquica propeliu com que as intelectualidades, que, no entanto, muitas vezes nobres, é bem verdade, né, não discutissem academicamente algumas questões e fossem discutir nos cafés, né, nos bares. Então, dali, na própria França, nasceu essa ideia, né, de se criar ali a opinião pública por meio de bate-papo de intelectual em café, né, em cafés e bares. E por isso, inclusive, se associou muito essa ideia de livro, de leitura a café, né? Os cafés, os bares, os salões, né? Também tinham os salões, né, os salões de discussão. Isso eu falo muito antes da Belle Époque, antes, inclusive, da Revolução Francesa. Sempre se pode omitir qualquer coisa de um conto, desde que se saiba por que se omitiu e a parte omitida reforce a narrativa, fazendo com que os leitores sintam alguma coisa além daquilo que entenderam.
essa obra vai trazer essa atmosfera. Por muitas vezes, o Hamill é alguém que tem uma identificação mais com uma visão de plebeia, né? Ele é alguém que vem, assim, apesar de eu ter cultivado durante muito tempo essa visão aristocrática do Hamill, inclusive era o que me parecia ter transpassado em filmes, como, por exemplo, Hamill em Galore, né? Em que ele viaja para a África para caçar elefante, depois vai para a guerra para sentir a impressão que ter passado pela guerra. Então eu tinha essa impressão mais aristocrática de um homem que viaja o mundo a hora que quer, enfim. Mas nessa obra essa imagem foi desfeita, mostrando alguém que sim, que ia esquiar na neve, apostava em cavalo, mas que não tinha dinheiro às vezes para comer o pão, né? E mesmo assim resistia firme e forte e não prostituía sua arte, né? Se negava, ele sempre começava com uma verdade forte, contundente, impactante, né, como é a dica que ele dá, inclusive, para escritores. Ao final da obra, ele vai ter uma visão um pouco amarga sobre a alta sociedade. Ele vai mostrar, mais ou menos com figuras de linguagem, mostrando que como se fossem assim aves de rapina, pessoas da alta sociedade que se aproximaram dele e que, de certa forma, desgastaram a relação dele com a primeira esposa, né? Então, nesse ponto, um pouco triste, mas muitos comentários ao longo da obra de outras obras, né? Comentários fantásticos, vai comentar desde Dostoiévski, passando pelo próprio James Joyce, né? E discussões cruzadas entre intelectuais a respeito dessas obras que eram publicadas à época. Aldous Huxley vai ser comentado aqui também em discussões com a Gertrude Stein, entre Gertrude Stein e Hamill, entre Hamill e Ezra Pound, muitas discussões interessantíssimas a respeito de obras. Então, assim, você acaba tendo obras citadas ao longo dessa obra que te causa uma curiosidade de ir lá e conhecer mais, né? Mais. Isso é muito bom. Um livro que te atiça a curiosidade para conhecer mais outros livros. Isso é fantástico. Além do que, claro, né? Próprios livros do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, né? Entre outros, merecem aí, mais na frente, quem sabe, eu traga para cá, para o canal. Né? Por enquanto, segue a dica de leitura para você que gosta de uma leitura leve, bastante verdadeira, acho até que verdadeira demais no que se trata do Scott Fitzgerald, como eu disse, poderia ser menos... algumas coisas poderiam ter sido omitidas aqui, eu diria, intimidade demais, o Hemingway colocou aqui, né? Uma honestidade demais também, como eu digo, né? Até a honestidade tem limite, né? A verdade demais começa a incomodar e começa a invadir privacidade alheia. É isso, mesmo assim, divertidíssima a obra, né? Maravilhosa, e algumas vezes até de grande inspiração. Tem um momento que ele fala como se fosse assim, uma paixão, uma mulher muito linda que passa num dos cafés, né? Aliás, é logo no começo da obra, né? Passa nos cafés uma mulher muito linda e ele dá aquela descrição maravilhosa, né? De que, pronto, o fato de ele ter olhado aquela mulher, pronto, aquela mulher já pertence a ele, mesmo que ela vá embora e nem saiba o nome dele nunca mais. Aquela visão pertence a ele e aquele sentimento que ela despertou nele pertence a ele, que é o que interessa para ele. É uma visão interessantíssima de propriedade, né? E por isso recomendo, sim, essa obra. Acho que você que está me assistindo vai se divertir muito. Além disso, claro, convido você a participar dos grupos, né? Se você gosta de uma discussão mais de filme, literatura, arte de uma maneira geral, tem aqui o grupo de estética, né? Muito recomendado para você que assiste. Se você gosta de uma discussão mais no ponto de vista político, moral, né? Econômico, aí você tem o grupo de ética, né? O meu viés particular é um viés libertário, o que significa dizer que a arte para mim é um fim em si mesmo, né? Ou seja, eu não acho que a arte tem que se engajar em nenhuma direção. E, da mesma forma, meu viés no que diz respeito à filosofia ética é também absolutamente sem viés, ou seja, eu sou contra as ambições de ordem política e moral. Eu não gosto nem da visão política da esquerda e nem da visão moral da direita. Logo, para mim é mais fácil apoiar a esquerda na moral e a direita na política, né? Seria ótimo inverter tudo, né? Mas não tem viés, é isso. O que caracteriza um libertário
alguém que questiona os valores pré-estabelecidos e, sobretudo, não tem aspirações muito para as outras pessoas, né? É quase um individualismo metodológico do Weber, né? Só que aplicado a si mesmo. Pois é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido, antes de qualquer coisa, prazeroso, tá? Eu tento não ser muito formal nos meus vídeos. Muitas vezes não consigo, né? Porque eu sou assim mesmo, esse é o problema. Então, na verdade, é um problema meio que eu estou tentando trabalhar, né? Eu sei que muitas vezes os meus vídeos devem dar sono em quem assiste, por isso talvez eu tenha que fazer vídeos menos longos. Mas de qualquer forma, para você que ficou até aqui nesse vídeo, eu fico lisonjeado, né? Um forte abraço, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.